dúvida que existia por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, né? Ela tem o registro para vacinação emergencial e o registro para vacinação em massa, porque são duas coisas diferentes. Ela vai vacinar emergencialmente ou já vai vacinar em massa? Olha, eu tenho. Eu fui ler, inclusive, a divisão preferencial de vacinação no Reino Unido. Eles vão vacinar inicialmente os profissionais de saúde e os cuidadores das pessoas idosas. Isso é muito interessante, né? Porque essas pessoas, que às vezes a gente nem divulga, elas estão num grande risco de ter a Covid, né? Então, esse é o primeiro grupo. Depois é interessante, eles começam assim, 80 anos ou mais. Depois, 70 anos ou mais. Depois, 60 anos ou mais. 50 anos ou mais, a gente está falando na ordem decrescente. E depois, todas as outras pessoas. Então, há uma sequência de vacinação, né? Eu tenho a impressão, pelo que eu vi, que eles vão já começar uma vacinação de toda a população seguindo essa sequência, né? Agora, assim, eu até falei um pouquinho, antes de falar com você, eu falei com o Felipe, né? Eu mandei para ele até assim, algumas figuras daquela caixa de transporte da vacina, né? O que eu ia perguntar a seguir, não é? Porque há dúvidas em relação à vacina da Pfizer. Primeiro, por que o governo brasileiro já não tem contato mais adiantado com a Pfizer para conseguir essa vacina, que é a mais adiantada? Fica discutido a vacina do Bolsonaro, que é de Oxford, e a pergunta que eu faço é a seguinte: se os ingleses têm a vacina de Oxford há tanto tempo, por que eles vão vacinar emergencialmente, talvez em massa, com a vacina da Pfizer? Por que não começaram com a de Oxford? Porque uma é melhor que a outra. Deve ter sido isso que julgaram lá. E a gente fala da Coronavac, que não é discutida, acho que em boa parte do mundo é discutida aqui, e a vacina da Rússia, que eu não sei em que pé está a negociação do Ratinho lá no Paraná, do Ratinho Júnior, com a Rússia. O Putin diz que vai vacinar em massa, que a vacina dele é ótima, mas lá você sabe, o Putin manda vacinar e pronto, acabou. Ordem é ordem. Ele é um czar moderno, não diria nem que ele é um comunista. Ele é um czar moderno, um cara que tem 12 palácios, não pode ser comunista. Ele é mais czar do que qualquer outra coisa. E ele gosta da vida boa. Agora, essa vacina da Pfizer-BioNTech, me parece que ao lado da Moderna, são as duas que mais evoluíram, tá? Um CEO da Pfizer nos Estados Unidos falou para o Barão que já existem contatos do governo brasileiro com a Pfizer-BioNTech. O senhor pode me dizer se o senhor sabe até que ponto esses contatos estão avançados ou não? Muito bom, Datena. A pergunta do Reino Unido, eu não saberia te responder o motivo pelo qual, vamos dizer assim, usaram a vacina da Pfizer antes da AstraZeneca Oxford. Mas deve haver alguns acordos internos aos quais a gente não tem acesso, mas deve haver alguma coisa interna do Reino Unido, enfim. Agora, aqui, voltando aqui ao nosso país, já existe, como eu te falei, já foram mandados os estudos pré-clínicos, fase 1, 2 e 3, para a Anvisa, e você sabe que sempre a gente tem que ter, inicialmente, a autorização da Anvisa, né? E eu posso te dizer o seguinte também, sabe, Datena, nós, pesquisadores, nós estamos torcendo pelo seguinte, para que todas elas, vacinas, tenham sucesso. Ontem o presidente da Anvisa falou uma coisa muito importante. Nós temos 210 milhões de habitantes, um pouco mais que isso. Uma única indústria farmacêutica não vai conseguir dar conta disso. Nós vamos ter que ter mais de uma vacina. Então, nós estamos torcendo aí por todos os brasileiros para que todos sejam vacinados o mais breve possível, e para isso nós vamos precisar da ajuda de todas as vacinas. Então, a gente está torcendo para que todas tenham sucesso. Agora, eu particularmente não conheço
os acordos com o Ministério da Saúde. Eu sei que os estudos principais foram mandados para a Anvisa, mas a negociação com o Ministério da Saúde, que é a nossa autoridade de saúde federal, esses acordos eu não tenho conhecimento. Mas se você me permite uma opinião, eu diria assim, sabe, que além do sofrimento humano que essa pandemia está causando, que é o principal, a gente está vendo que está havendo um problema econômico no Brasil, né? As pessoas não estão com medo de sair de casa, né? As lojas estão com medo de abrir, né? Então, o que está acontecendo? A gente está com muita restrição econômica por causa da pandemia, né? Pessoas que precisam trabalhar não conseguem trabalhar e quando vão trabalhar ficam com muito medo de, ao chegar ao trabalho, ter alguma contaminação ou na ida ou na volta ou no próprio trabalho. Então, o que acontece? Eu acho assim que uma economia na aquisição de vacinas vai contra a economia do Brasil. Porque se Uma a gente burrice, né? É uma burrice. Economizar em vacina é burrice. Tinha que gastar com vacina para gerar mais segurança na população e para fazer a atividade econômica voltar próximo do que era antes. Pois é, Datena, o inimigo nosso não é o lockdown, o inimigo nosso é a pandemia. O nosso inimigo chama coronavírus. Entende? É ele que a gente tem que combater. Então, vamos colocar, na minha opinião, devemos colocar as vacinas à disposição da população, todas elas e o mais breve possível, pelo menos as que fizeram pesquisa no Brasil, né? Então, essas vacinas, uma vez autorizadas pela Anvisa, devem ser usadas todas elas e rapidamente, para que a gente acabe, primeiro, com o sofrimento humano, que é demais, é muito, né? E depois, vamos dar liberdade para a turma trabalhar e melhorar a economia do país. Correto.